Vamos lá, vamos lá. E aí, galera? Show de bola. Mais uma live. E aí? O que está aí dando uma analisada? Hã? Bom, né? Somzinho sai tops. Vamos lá. Caso queiram, compartilhe essa live. Essa live vai ser sobre perguntas. A primeira pergunta vai ser qual mesmo? Quem pode tomar a ceia do Senhor? E a segunda? Vai. Hã? Que é a minha produção? Haverá mesmo esse avivamento que tanto falam? Haverá mesmo esse avivamento que tanto falam. Bom também. Show de bola, show de bola. Mas a primeira então, a primeira questão. As duas necessariamente acabam se relacionando, mas elas são um pouquinho mais uma longe da outra, né? Então, vamos lá. Quem pode tomar a ceia do Senhor? Vamos nessa. E aí, você já sabe a resposta? Quem pode tomar a ceia do Senhor? E aí? Show de bola? Podemos começar? Vamos nessa. Compartilhem. Agora, provavelmente o pessoal deve estar em casa, né? Não devem estar fazendo aglomerações. Os cristãos, né, pelo menos. O restante está fazendo também, né? Talvez melhor que os cristãos. Ah, a minha produção aqui. Ah, nem falou nada. Então, jovens, vamos nessa. E essa nenê tá prestando atenção na live? Tem alguma pergunta? Será que a Sarinha pode tomar ceia? E aí? Não, muito pequena, né? Não consegue comer o pão? Aí não dá. Pode beber vinho, não? E aí, nenê, pode beber vinho? Diga não. Já parece aí o conselho tutelar já. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, então e aí? Podemos tomar ou não podemos tomar ceia? Quem pode tomar ceia? Será que precisamos fazer uma reunião fechada para que o pessoal possa ir ali, possa ceiar, alguma coisa assim? Será que tem algum poder no pão, no vinho? Será que hoje em dia se usa suco de uva, né? Faz muito tempo, na verdade, que se usa suco de uva, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Fecha a porta aqui então, amor. Fecha a porta ali então. Para começar, a gente tem que ver realmente o que foi esse negócio da ceia do Senhor. Quando nós estudamos a história bíblica, nós acabamos percebendo que há várias questões que acontecem cronologicamente, não necessariamente surgiu lá porque alguém quis e pronto, agora é isso. Nós vamos inventar aqui uma religião e essa religião ela vai seguir certas coisas a princípio. Então, necessariamente, a gente não vai entrar tão a fundo igual a gente entrou já numa outra live na questão da festa do ágape, na questão da Páscoa em si, mas necessariamente nós sabíamos que Jesus ele tinha reunido seus discípulos para justamente realizar essa ceia. Em algumas traduções ela fala em Santa Ceia, outras traduções fala ceia, outras partes da escritura vai falar ceia do Senhor, enfim. Então é só pesquisar que a gente consegue achar lá. Então eles estavam comendo, e necessariamente Jesus, aparentemente, pelo episódio de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 28, ele fala: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então aqui a gente já pode inserir alguns outros assuntos, a questão dos perdões dos pecados. Então necessariamente aqui Jesus estava apontando o corpo dele necessariamente e o sangue dele que seria derramado. Ele estava fazendo isso de um ato
necessariamente que ia acontecer a princípio. E o mais interessante é que a gente pode fazer essa analogia direta com o que aconteceu com Jesus, né? Ele foi torturado, ele derramou o seu sangue. Inclusive, uma das partes da escritura, a gente vê saindo sangue e água dele mesmo, né? A princípio. O corpo dele sendo destinado necessariamente ao sepulcro, à morte. Ele foi enterrado relativamente, né? Ele foi colocado numa tumba. E, enfim, depois de 3 dias, todo mundo conhece a história, ele ressuscitou, né? Mas nesse caso, ele faz a comparação direta com o que ia acontecer nele. O nosso problema como cristãos é que às vezes a gente fica muito cego com o que é necessariamente só físico, né? Então, a gente diz, como a gente não pode tocar em Jesus, né? Igual dizem algumas músicas por aí, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, nós conseguimos notar principalmente essa questão da comparação que Jesus está fazendo com o corpo dele, com o sacrifício que ele haveria de fazer. Mas necessariamente, esse costume, inclusive, de beber e tomar, foi tomado pelos apóstolos e pelos discípulos, não só porque eles não continuaram necessariamente, né, obedecendo alguns costumes que eram dados aos judeus, ou isso, ou aquilo, enfim, mas justamente porque foi um pedido do próprio Jesus para que eles continuassem realizando aquilo e continuassem mostrando que aquele feito, aquele ato, necessariamente era algo que devia se fazer até para lembrar da morte do Senhor, né? Não é isso mesmo que fala as Escrituras? Então, anunciar a sua morte até que ele venha. Até que ele venha quando? Seria necessariamente quando ele ressuscitasse ao terceiro dia? Aí não necessariamente, mas na sua segunda vinda, que Pedro vai conversar conosco lá na segunda carta. Mas enfim, segunda Pedro, né? Se eu não me engano, no capítulo 2, mas depois a gente dá uma olhada lá. Então, gurizada, se a gente vê em Lucas 22, também vai falar do mesmo episódio, vai talvez falar de uma maneira um pouquinho diferente, dependendo da tradução que você tiver aí de Bíblia, vai falar um pouquinho diferente, mas necessariamente o assunto é o mesmo. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então agora lá em Lucas 22, 19 e 20, acaba entrando uma nova parte que necessariamente a gente acaba vendo... não estou falando que a gente não consegue ver em Mateus, só estou falando que... Deixa eu só achar aqui. Ele acaba complementando a nossa ideia, né? Então, que não é a nossa ideia necessariamente. Foi a ideia que Jesus passou para os discípulos e eles acabaram colocando justamente nos evangelhos. Ok, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então, esse foi o pedido que Jesus passou adiante. Aqui a gente não vai discutir sobre quem era esse Lucas necessariamente, mas acho que todo mundo já sabe, todo mundo já assiste as lives aí. Enfim, ok. E aí em João também é colocado isso, só que de uma maneira um pouquinho mais problemática. Uma maneira que inclusive chocou a muitos. Um jeito talvez de Jesus falar que não agradou a todos. E talvez essa seja uma das coisas que falte em nós hoje, não desagradar as pessoas, mas necessariamente não falar só aquilo que elas querem ouvir, né? Esse é o problema, vamos dizer assim, que acontece com, sejam pregadores, mestres, enfim. Assim como nós cremos que Deus, ele nos dá o seu Espírito, e é isso que nós vamos conversar também um pouquinho na segunda pergunta, nós acabamos vendo também que as pessoas, elas acabam, infelizmente, colocando coisas que são delas mesmas, nunca estiveram nas Escrituras. E costumes e regras que são adotadas, talvez por justamente não um aprofundamento nas Escrituras. Então, realmente, podemos ou não podemos comer aí essa ceia aí? E aí? Vamos ver se a gente pode, vamos analisar as palavras de Jesus, vamos ver se nós podemos. E aí, fica legal ou não a gente ver? Vamos ouvir Jesus pelo menos um pouquinho, e aí a gente toma essa consciência de que será mesmo que eu posso participar dessa ceia do Senhor? Será que eu não tenho que
cumprir alguns requisitos para que eu possa participar da ceia do Senhor? E aí? Em João, então, capítulo 6, versículos 53 ao 58, está escrito: Jesus disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então aqui Jesus ele faz justamente um paralelo com o povo hebreu, vamos dizer assim, né, necessariamente, que viveu no deserto por um tempo, onde Deus os acompanhava, onde Deus os instruía, inclusive. O povo depois de um tempo até começou a ter medo das manifestações de Deus, quando perto da construção do tabernáculo, enfim, quando Deus começou a se revelar no monte. E, claro, a gente não vai entrar tão a fundo a essa conversa, mas a princípio ele fala justamente do pão que desceu dos céus, né? E é engraçado como a religiosidade é complicada, porque questionaram Jesus muitas vezes. Questionaram inclusive dizendo: Moisés deu isso a nós, Moisés deu isso. Aí ele disse: não, quem deu foi Deus, não foi Moisés. E se vocês irem nas escrituras e lerem as escrituras, Moisés não está dizendo: eu sou quem dá pão para você. Não, é Deus que está provendo, Deus que está conduzindo vocês por um caminho. E não necessariamente só um homem falho e pecador, né? Necessariamente. Lembrem da história de Moisés. Moisés também não era perfeito. Durante a sua caminhada ele teve um crescimento. Durante a sua caminhada com Deus ele teve, eu não vou fazer a analogia do deserto, dizendo que é só sofrimento, que o deserto vai passar, alguma coisa nesse sentido, enfim. Mas justamente nós conseguimos ver a história de Moisés. Nós conseguimos pegar num livro, no computador aqui, e acabar vendo todo o progresso que ele teve, inclusive como pessoa, e não somente como uma pessoa poderosa que fazia grandes milagres, não. E as pessoas que acabam anunciando isso, sendo que quem faz é Deus, dizendo eu faço, eu sou o maior, enfim, né? Acabam caindo necessariamente em soberba. Não, provavelmente não são pessoas que têm esse mesmo Jesus que quando a gente lê a Bíblia, né? Porque o problema da atualidade é justamente criar um Jesus totalmente diferente do Jesus que estava sendo apontado nas Escrituras. Jesus é amor e misericórdia, sim, mas também é justiça. Ali, entre várias passagens das Escrituras, mas principalmente algumas que acabam deixando nós em dúvida, no sentido de, poxa, mas será que foi Jesus que falou isso mesmo? Eu me lembro de uma em especial que fala justamente que a função de Jesus, necessariamente, não em um total, mas parcialmente, era, e o seu evangelho, necessariamente, era colocar inimizade entre pessoas as quais a gente acha que não vão ter. Só que claro que tudo que está na Escritura ele tem um contexto. Então Jesus estava falando justamente sobre dos pais que não aceitariam os filhos na questão de crença, né? Eles creem realmente em Jesus? Olha, a gente vive assim, a gente passou um tempo vivendo assim e você agora está abandonando tudo para seguir esse Jesus aí. É isso mesmo? Enfim. Vamos continuar no nosso raciocínio aqui, justamente para a gente não ir muito longe. Aqui eu vou falando algumas coisas justamente para que a gente vá relembrando algumas outras passagens, né? Também de um Jesus que, diante problemas históricos, né? Não estamos falando agora enquanto igreja, mas estamos falando do templo, quando ele encontra os cambistas na frente do templo, ou dentro do pátio do templo, né, necessariamente, e aí ele faz uma limpa nessa gurizada,
faz um chicotinho lá agora eu esqueci o material que ele usou ali, mas enfim. E espanta aquelas pessoas justamente de lá e diz que a casa do pai dele será uma casa de oração. E, enfim, e a gente diz, nossa, mas será que esse realmente foi Jesus? E aí a gente chega a outras partes também, né? A parte poxa, mas Jesus aceita tudo. Jesus diz, vai, não peques mais. Não, peraí, mas vamos tirar essa parte aqui. Jesus diz, eu também não te condeno. E agora acabam retirando parte da escritura justamente para dizer assim, não, aqui ó, vamos pegar um outro recorte. Não julgueis, não façam isso, né? Tipo, porque não é uma coisa que seria de cristãos e tal. Então, o problema geral geralmente é esse. Principalmente porque não é analisado o contexto, não é analisado a fala, não são analisadas as outras partes da escritura. E isso leva muitas pessoas ao erro, em criar um Jesus que só existe num recorte da cabeça dela. Foi tirado um versículo de um contexto e está sendo aplicado para justificar, às vezes, inclusive, o que o próprio Jesus condenava. Jesus não disse sede pecadores porque eu sou pecador. Jesus disse sede santos porque eu sou santo. E sempre apontando para o Pai, sempre apontando para Deus. Quando ele dizia para orar, não era para você buscar uma pessoa muito ungida que colocasse a mão na sua cabeça e fizesse uma oração perfeita, com palavras bonitas, inefáveis. Não, mas era entra no teu quarto, fecha a porta, ora. Teu pai que está em secreto, né? Em secreto que seria onde você ia orar. Ele escuta em secreto. E ele estava falando para uma geração corrompida. Claro, nem todos, mas a maioria. E talvez seja para essa geração que hoje a gente também está falando. A geração que diz ter aceitado Jesus e não segue verdadeiramente. Até porque a facilidade em mudar de religião, em mudar de denominação, em mudar de isso, aquilo e blá blá blá, é muito fácil. Eu vi que esse Jesus aí é dureza. Ele pede para eu amar meu inimigo. Não. Prefiro dar na cara do meu inimigo. Então eu troco. Eu vi que tem uma lá que se explode. Ela pega algumas... O cara se veste com dinamite e entra num lugar lá e mata os infiéis. É essa aí que eu vou escolher. Será mesmo? Será que é esse caminho que a gente tem que tomar? Não, Dudu, mas tem uma menos agressiva. Essa aqui, ela diz que a gente tem que fazer o bem. Ótimo. Bem legal. Essa aqui, a gente se reúne lá também e a gente também canta. Legal, muito bem, show de bola. Mas aí ela tem certas regras, certo costume, certo isso, certo aquilo, enfim. E a minha pergunta principal é, elas condizem com as escrituras? Não estou falando só de fazer você uma pessoa menos ruim do que você é. Mas você segue verdadeiramente o Jesus das escrituras? E aí? Tá vendo que você abandonou necessariamente o que você acreditava, sendo que às vezes o problema seriam os locais, né, ao qual você frequenta, e isso vai entrar dentro da ceia do Senhor que a gente está conversando, justamente porque as pessoas são falhas e elas querem fazer o que elas quiserem da vida delas, e menos seguir a Jesus. No episódio da ceia, que Jesus anuncia que o corpo dele deveria ser... as pessoas deveriam comer e tomar do seu sangue, a carne do Filho do Homem, né? Comerem a carne do Filho do Homem e beberem o sangue, né? Ele nunca ensinou que as pessoas deveriam pegar o corpo dele e começar a repartir em pedaços e acabar comendo. Mas necessariamente isso figurava justamente a questão de um novo templo sendo formado. Um novo momento sendo construído. E quando a gente vê Deus chegando ao extremo para afirmar mais uma aliança com o povo, porque o povo não estava seguindo, não tem como a gente dizer que esse Deus não é misericordioso.
porque ele conduziu o pessoal pelo deserto. Antes disso, claro, né? Mas ele corrigiu as pessoas, instruiu os líderes para que dessem leis às pessoas, para que elas não ficassem malucas e, enfim. Não só não ficar maluco, claro, né? Mas esses dias eu até citei, mas a gente já tinha citado, eu acho que há uns 2 anos atrás. Imagine um homem sem lei. E eu não estou falando que a nossa justificação e a nossa salvação vem pela lei. Ok? Imagine agora cristãos dizendo, não, mas agora para cantar na igreja eu vou cantar sem máscara, porque senão eu não consigo alcançar a nota que eu quero alcançar. Ninguém está te proibindo de cantar, meu amigo. Uma vez, se eu não me engano foi Augusto Nicodemos, ele disse que tinha uma menininha que sempre pedia para ele cantar. Eu acho que foi, não sei se aconteceu com ele ou era uma história também que ele estava contando. E aí terminou o culto e ele chamou a menina e disse, vem cá. Chegou ali no microfone, disse, agora canta. Daí as pessoas já estavam saindo, né? As pessoas já saíram, já tinham saído. Porque ela queria cantar para Jesus. E ele perguntou, você quer cantar para Jesus? E ela disse, sim. Ele disse, então canta. Então canta. Canta para Jesus aí. Às vezes o desejo de agradar as pessoas, o desejo de aparecer, o desejo de, igual Tiago fala no 3º capítulo que a gente estudou, de com a boca a gente fala coisas grandiosas, né? Feitos grandiosos. Mas seguir Jesus verdadeiramente, é aí que nós falhamos, né? É aí que nós devemos buscar sabedoria, conhecimento. Aí que nós devemos nos humilhar como nação santa. Estou falando do Brasil, não. Seja pela nação santa ou pelas pessoas que nela habitam. Porque a gente não sabe quem verdadeiramente vai aceitar Jesus e como será também essa questão do julgamento de Deus. A gente tem algumas ideias e essas ideias elas não serão revogadas. Porque se a gente crê que as Escrituras estão sendo inspiradas por Deus, nós temos a assinatura dele embaixo, né? Não é mais em tábuas de pedra, mas agora a gente tem a mais modernizado, né? Seja no papel, ou seja justamente na internet, aqui a gente tem acesso, né? Show de bola. Olá, meu amigo Edson. Não sei se eu posso nem falar teu apelido aqui, meu garoto, porque senão politicamente correto é complicado. Então, jovens, qual seria essa relação da ceia do Senhor com tudo que a gente falou aqui? Vocês entrarão em um lugar onde as pessoas dirão para vocês, vocês não podem comer desse pão, participar desse momento que a gente está vivendo porque vocês não foram batizados. Ok? Um dos mandamentos do Senhor era o quê? Ir por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém. Ok, vamos falar sobre então o batismo, a imersão, o mergulho. Sendo que comer daquele pão, qual seria o significado? Tomar daquele cálice, qual seria o significado? O que seria será? O que seria será ficou legal. Ué, Jesus fala que se eu tomar e comer e tomar desse cálice, eu vou viver. Nossa, isso é impossível. E agora aqui, né? Nas escrituras, eu preciso primeiro contextualizar uma coisa e uma resposta para a gente construir essa resposta juntos, ou pelo menos para vocês verem nas escrituras que necessariamente é o que está sendo apontado nas escrituras. A gente pega o episódio de Corinto, né? A gente pega 1 Coríntios, por quê? Porque Paulo foi aquele que perseguia a igreja, que Jesus perguntou para ele, né, tipo, seja numa visão necessariamente, por que ele perseguia ele, enfim, ele escutou a voz, né? E aí a gente acaba chegando na carta de Corinto, que escreveu Paulo a um povo, a uma região, né,
E se a gente olhar sempre, pelo menos na característica de Paulo, ele vai escrever, muito provavelmente, né, sempre assim, ó, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós, paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nota-se que necessariamente o que ele está colocando aqui? Justamente ele, pelo que ele foi chamado, pelo que ele estava fazendo, e dando graças a esses que foram chamados a serem santos, e não necessariamente pessoas que são chamadas a serem santos e insistem no erro. Então, o que ele fez com essa 1 Coríntios aqui, se a gente acabar lendo, vocês vão ver várias correções. Várias correções. Duríssimas correções quando a gente lê, inclusive, o capítulo 5. Que a gente vai acabar vendo, vamos dizer assim, ele dá uma suaveza um pouquinho lá na segunda carta. Mas enfim, no episódio da ceia, muito do que nós escutamos nas igrejas, quando a gente realiza a ceia, enfim, é justamente isso. O versículo 17 do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Nisto, porém, vos escrevo, vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Poxa, tudo parece que esse apóstolo Paulo era meio pedreira, né? Porque ele acabou, em vez de dizer assim, olha, estou feliz então que os irmãos estão, né? Que bom que os irmãos também creem em Jesus, aqui nós estamos nos reunindo em um local, aqui a gente crê em Jesus também, está tudo certo, é uma maravilha. Não. E no versículo 18 ele fala o seguinte: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, em algumas traduções enquanto igreja, e eu em parte o creio. Então ele diz assim, ó, vocês estão se reunindo e está havendo treta aí. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Opa, então a ceia do Senhor parece ter um significado. Será que é um... Bom, vamos indo. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Nossa, mas tem gente então que está deliberadamente comendo um monte de coisa, deixando os outros sem comida, e tem gente que está se embriagando. E Paulo acaba corrigindo isso, né? A gente vê nas escrituras justamente essa questão de não vos embriagueis. Por quê? Porque se eu posso perder meu domínio próprio, não é necessariamente por eu ficar doidão necessariamente. Claro, né? É por eu ficar doidão necessariamente, né? E acabar tomando decisões que eu não tomaria enquanto uma pessoa que se diz prudente, enquanto uma pessoa que se diz... Agora, proibido então beber. Não, não é necessariamente isso. Também não vamos chegar aos extremos, né? A gente vê, por exemplo, no contexto de hoje, algumas organizações necessariamente elas estão colocando um limite, por exemplo, para vender bebida alcoólica. Por quê? Porque o pessoal está pegando, comprando bebida alcoólica geralmente, né? E se reunindo em vários lugares, fazendo ajuntamentos. E nesse momento de pandemia não é para fazer isso, justamente por quê? Porque você pode aumentar a proliferação desse vírus, das variantes, inclusive. E se você é cristão, eu vou fazer esse apelo aí, pelo amor de Deus. Se contenha. Nós sabemos que nós precisamos do outro, parece que é uma necessidade mesmo humana. Mas calma lá. Se contenham. Se vão fazer isso, façam isso decentemente. Uso de máscara, distanciamento. Eu geralmente faço esse apelo, inclusive, para os cristãos. Porque para os não cristãos eu só posso orar, praticamente. E é tenso, porque você está tendo que pedir para as pessoas que não deveriam estar fazendo essas bagunças. Dudu, mas olha o Lutero lá com não sei quem, com peste negra, Agostinho e coisa, com período de pandemia, com não sei o que, blá blá blá. Gurizada vem com tudo quanto é humanos, falhos, ok, nós somos. Agora que a gente já sabe, já reconheceu o erro, vamos mudar. É isso do que o Evangelho está falando, é isso que
Por isso que tem 300 coisas aqui nas escrituras aqui falando justamente mais, né? Para que haja correção. Para que nós não continuemos do mesmo jeito que nós estamos. Vamos lá? Então, o que é esse versículo 21? A gente tem que entender o contexto. E a gente pode ler a própria escritura que vocês vão entender. Não preciso eu inventar uma historinha aqui, inventar um negócio dizendo, esse era o contexto, só para justificar o que eu estou falando. Não. Versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Dá para ver nítido nas escrituras que tinham pessoas, inclusive, que tinham condições de comer em casa, de, enfim, beber em casa, se precisasse necessariamente, mas o que eles estavam fazendo não era comer a ceia do Senhor. No versículo 20, ele acaba dando essa martelada. Vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque é daqui para frente, né, que geralmente se lê nas instituições. Aqui em casa a gente também faz assim. Porque a gente sabe desse contexto, a gente sabe que as pessoas estavam se reunindo e estavam não deixando as outras comerem e acabavam bebendo, se embriagando, enfim. Eu acho que Paulo foi muito educado em não citar tudo que estava acontecendo lá. Porque esse também é um papel de um líder necessariamente que tem compromisso com a verdade. E enfim, e ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, ok, Jesus pediu para que nós fizéssemos isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. Aliás, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Mais uma vez. E aí sim ele coloca, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós como cristãos temos que dizer para as pessoas, vocês não podem participar do pão, vocês não podem participar do cálice, é isso? Do sangue do corpo de Cristo, é isso que nós temos que falar como cristãos? É? Não é, né? O fim dos vozinhos das crianças lá, né? E aí, sim, justamente, quando a gente olhando para esse trecho, e é um trecho, né, necessariamente da Bíblia, aí vem pessoas assustar. Vem pessoas dizer, não, mas se você comer indignamente, se você comer em pecado, se você comer nisso, naquilo, de certa forma, a gente sempre tem que anunciar e denunciar o pecado. A gente tem que renunciar, inclusive, o pecado, se for o caso. Eu sei uma coisa que eu estou fazendo e essa coisa é errada e eu vou renunciar. Porque um dia eu disse que eu aceitaria Jesus. Não com as regras dos caras, as doutrinas que os caras inventaram. Mas com o que ele falou, que era para nós sermos e fazermos. Então não precisa ninguém me assustar dizendo assim, se eu comer eu vou ser réu. Eu vou ser condenado. O objeto, que seria o corpo de Jesus, e o cálice, que seria o sangue, justamente eles estão sendo colocados, eles são bênção, não são? Eles estão sendo colocados como maldição. Não é isso que a passagem está falando. A passagem começou contando a história, dizendo que eu não vos louvo. Por quê? Porque quando vocês estão se reunindo, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, não estão participando da ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor que comeis. Estão comendo qualquer coisa aí, mas não é a ceia do Senhor, não. E aí ele coloca no versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Imagine eu falar para vocês assim, eu sou cristão, eu sigo Jesus, mas eu mato pessoas. Tem alguma linha de raciocínio aí? Eu assassino pessoas. Vamos deixar o negócio pesado. Não. Se eu disser para vocês, eu sigo o Senhor Jesus, eu o aceitei, eu sou crente, mas eu traio a minha esposa, eu traio o meu esposo. Eu adultero. E aí?
Deu liga, não? Acho que não, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo estava anunciando aqui, ó, depois de várias correções, várias respostas acerca do casamento, como que os irmãos deveriam resolver as tretas que tinham naquela época, necessariamente. A sensualidade era condenada. Várias coisas. Só que a passagem nunca diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, decida se vai comer do pão e beber do cálice. Não. Você está aqui, meu amigo? É sério mesmo que você quer seguir Jesus? Não estou falando do lugar físico necessariamente, né? Mas vamos supor nesse sentido ali, né? E aí? Quer comer do pão e beber do cálice? Não é quer. A Escritura está dizendo para você comer. Mas primeiro, examine-se. Abandone esse pecado necessariamente. Jesus, Dudu, mas o tal líder religioso falou que eu não posso necessariamente porque eu estou num período de disciplina. Vamos analisar o que é disciplina nas Escrituras? Porque exortação falta um monte, mas inventar moda é de muito, aos montes, né? Então, aqui eu não quero tirar esse peso, literalmente, de que realmente, se a gente assumir um compromisso com Jesus, nós temos que cumprir esse compromisso com Jesus. Doem nós, né, sinceramente, do jeito que for, mas a gente tem que assumir esse compromisso com Jesus. De verdade, sem mentira. Não é mais só selfie na internet, não é mais só vídeos no YouTube, no Facebook, YouTube, qualquer outra rede social, enfim. Qualquer outra rede, né, de comunicação aí que vocês possam ter. Hoje em dia a moda é podcast, né? Porque se eu estiver falando coisas que até podem ser verdades, até podem ser coisas que necessariamente devem ser seguidas, e eu não estiver cumprindo, eu sou esse aqui, ó. Réu do corpo e do sangue do Senhor. É duro ouvir essas coisas às vezes, né? Então tem uma questão de consciência nisso. Consciência de que através daquilo, como a gente leu no começo, estava havendo perdão de pecados. Não necessariamente pelo pãozinho e pelo suquinho, mas pelo corpo de Jesus e pelo sangue. Nós podemos usar de forma literal, como algumas instituições usam, para dizer que aquilo realmente é o corpo do Senhor e aquele realmente é o sangue. Acho difícil, acho que é forçar as Escrituras a fazerem uma coisa que talvez ela não esteja expressando. Mas, assim como bons mordomos da graça, nós também temos que ter essa hombridade de, se preciso, sentar e conversar sobre algumas coisas. E aí, quando vocês leem o versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, ele coloca a razão do que ele está falando. Então, necessariamente do versículo 30 ao 34, ele vai explicar porque justamente ele está falando sobre discernir o corpo e o sangue de Jesus. Por que será que Jesus tinha morrido? Para nos libertar de um pecado para a gente entrar em outro? Não entendo. Então vamos ler. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Né? Geralmente quando as escrituras colocam o dormir, seria justamente a questão da morte, né? Versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Tipo, vou me julgar aqui, eu vou dizer que eu nunca vou estar errado, né? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então aqui ele está colocando a seriedade daqueles que não participam da ceia do Senhor. Ou daqueles que participam falsamente. Porque o que a Escritura está falando não é você decidir se come ou não come. É você assumir
essa seriedade aqui, essa com Jesus, com Deus. E aí, analise. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Aqui já vem a correção. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não os reunires para juízo. Opa, então o que é reunir para juízo necessariamente nessa parte da Escritura? Aqui ele acabou de falar justamente sobre juízo, não é? Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 29. E aí no 33, assim, pois meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Interessante. Quantas demais coisas, não esquecemos dessa parte do versículo. Eu as ordenarei quando for ter convosco. Então aqui, necessariamente, Paulo ele acaba encerrando esse capítulo, mas só no que ele escreveu a Corinto. Há muitas coisas que ele escreveu à igreja que estava na região de Corinto ali, né? Cara, é muita coisa. Nossa, mas então é realmente difícil seguir Jesus. Eu não diria que é difícil porque a gente tem que fazer agora uma norma de regras, disso e daquilo e tal, mas é difícil amar o próximo como a mim mesmo. É difícil amar a Deus de todas as minhas forças. É fácil falar que eu amo a Deus. É fácil falar levemente assim que eu amo o próximo. Porque quando Jesus ele deu aquele relativo resumo das leis lá, né? Ele apontou o que já era dito nas Escrituras, Deuteronômio e, se eu não me engano, em Levítico também. E reuniu, vamos dizer assim, na fala dele. Apontou uma coisa que já era de conhecimento da população. Na população e no período atual que nós vivemos, o problema é esse. Nós estamos cheios de mestres e gurus. Pouco dados a discussões, a conversa, discussões que eu digo, né, benéficas, a conversas sobre a fé. E isso quando nós não nos tornamos os gurus. E aí o problema disso vão ser justamente os falsos mestres. E aí você acaba vendo uma bagunça na igreja de Corinto justamente por causa de algumas coisas que vinham acontecendo acerca, inclusive, dos dons espirituais. Da unidade da igreja, necessariamente como corpo. E é muito legal que é tudo colocado justamente em sequência. E aí ele fala de uma reunião, ele não está falando de necessariamente uma não reunião. Mas ele fala que quando eles estão se reunindo, eles estão cometendo uma série de erros. Coisas que não deveriam acontecer nessas pessoas que se dizem a Cristo. A não ser que elas rasguem a Bíblia e digam, eu não sigo mais Paulo. Digo, eu não sigo Jesus. Então, necessariamente, o que Paulo escreveu, Paulo foi um apóstolo, vamos ter que rasgar aqui, então, algumas cartas que estão nas Escrituras e ficar só com o restante. Mas eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, você vai ter que fazer recortes de muito mais do que está nas Escrituras. Show? Então, galerita, aqui eu apontei só algumas questões para que a gente pudesse chegar realmente. Primeiro que é uma ideia geral de... começa a brotar, vamos dizer assim, na nossa cabeça, no nosso coração. Cuidado com o coração enganoso, né? Mas do que é a igreja? O que é a ceia do Senhor? O que a nossa vida tem dito em relação ao que eu digo que sigo? E aí? Eu realmente sou um discípulo de Jesus? Estou seguindo esse senhorzinho aí que aparentemente falou algumas coisas bonitas, só porque ele falou algumas coisas bonitas.
E quando ele fala de condenação, quando ele fala de inferno, quando ele fala disso, fala daquilo, eu fujo para outra religião. Enfim, ou alguma coisa nesse sentido, né? É isso? Sabe por que é difícil pregar no Brasil? Sabe por que é difícil a gente evangelizar a gurizada? Porque eles têm uma dificuldade enorme em ser confrontados. E o Evangelho faz isso. As cartas de Paulo fazem isso. E quando nós apontamos, seja para líderes ou não, que essas atitudes são erradas, o que acontece é um clubismo. É uma facção que te convidam a se retirar, a sair dali, a dizer, não, mas a gente vai decidir isso porque durante muito tempo a gente fez isso, mas na verdade não é o que as escrituras estão apontando. Eu sei, estou olhando para ela agora. Você até conseguiu me convencer, porque quem convence necessariamente não era eu, mas tudo bem. E aí a gente vai continuar pregando isso, porque era o que era pregado lá no começo e a gente não pode se desfazer agora. Complicado. Complicado. Muito complicado. E você acha que as pessoas, quando cometerem um erro, não vão cometer novamente? É possível que cometam. Mas você crê nessa transformação que tem sido vista justamente na vida de muitas pessoas, mas principalmente ela tem sido apoiada pelo que Jesus estava pregando, sobre o que Paulo estava pregando, um novo nascimento, uma nova vida. E aí? O que você acha? Você acha que há possibilidade realmente disso acontecer? Ok, eu sei que gastei 50 minutos para responder uma pergunta. Mas a outra é um pouquinho mais curta. Deixa eu só achar aqui. Amor, segunda pergunta é qual mesmo? Eu decorei a pergunta, só tô fazendo pra lá. Haverá mesmo esse avivamento que tanto fala? Topzera. Então, por onde começamos? Pela meia história da igreja ou começamos pela história de Jesus, da casa do Senhor, de Gênesis? Quando a gente fala de avivamento, a gente pode ir para o significado da palavra. Então ela pode significar muito mais coisas, né? Mas não necessariamente dado a viver o que não estava vivo, mas olhando justamente para a palavra, é justamente renovar a vida, né? No sentido de avivar. E deixa eu só achar aqui, bem rapidinho. Lá em Joel, no capítulo 2. Ok. Em Joel, lá no é que, por exemplo, assim, lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, existe também uma passagem que ela fala justamente assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. Aí, muito provavelmente, é uma das únicas partes que a gente vai ver a palavra aviva nas Escrituras. Tirando isso, vocês só vão conseguir ver algo que talvez aparentemente seria uma ideia de avivamento, sendo que se vocês pesquisarem na história da igreja, ela só acaba aparecendo em alguns anos ali, e aparentemente dotada de várias regras e várias coisas. Nossa, surgiu do nada e aparentemente formou-se tudo, né? Então, enfim. Lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, que foi, Sará? Existem dois versículos principais que tentam dar razão a essa questão do avivamento, que vai falar o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, aliás, né?
Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Enfim, e continua falando, né? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia do Senhor está sendo atribuído justamente ao dia da volta de Jesus, onde Jesus prometeu, sim, na Escritura, que ele voltaria. Pedro, na segunda epístola, vai falar justamente sobre que algumas pessoas elas ficam dizendo, cadê a volta do Senhor, né? Tipo, e necessariamente ele diz, não duvidem, e vai acontecer. E daí no versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, necessariamente, claro que isso tudo tem um contexto, mas esses são versículos que eles são arrancados justamente para que dê razão a esse avivamento. O que dá força a essa ideia nem é tanto esses versículos serem arrancados, porque claro que nós temos conhecimento da Escritura, é muito provável que a gente explique para o povo hebreu, ou no caso de Israel, muito mais essas palavras, porque eles têm um pré-conhecimento disso, porque eles estudaram isso, né? Que foi isso, né? Mas quando a gente vai para Atos, capítulo 2, a gente acaba vendo justamente o discurso de Pedro. Então lá do versículo 14 em diante, mas principalmente do 16 em diante, ele acaba falando o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então ele cita essa parte das Escrituras. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Enfim, e ele acaba ali no 21 justamente falando sobre essa salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enfim, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Existem algumas denominações, se é que eu posso chamar assim, ou seitas, eu vou chamar seita, mas não vá para aquele negócio das seitas que são coisas malignas, não sei o que, blá blá blá. Seitas só são uma divisão de pessoas, eu poderia chamar tais pessoas de grupo de seita ou alguma coisa assim, e não seria algo ofensivo necessariamente, né? Então, ele coloca toda a ideia necessariamente do que aconteceu com Jesus. Ele faz uma pregação, e se eu não me engano, em parte das escrituras aqui, desse mesmo capítulo, creio que seja esse capítulo, né? Que fala sobre as 3.000 almas. Enfim. E aí, acontece também que ele cita as palavras de Davi, ele cita, vamos dizer assim, dá um convite para o pessoal para o arrependimento, que sempre o arrependimento é pregado, né, necessariamente na pregação sempre tem um arrependimento, arrependa dos seus pecados. Jesus, quando pegou o livro, necessariamente, no templo, uma vez, ele abriu e justamente era ele disse que era uma parte da escritura que estava se cumprindo necessariamente. E a palavra que ele pregava era arrependei-vos, e não era outra palavra necessariamente, né? Nesse sentido de que sempre o arrependimento está presente. O homem não percebe que desde o começo, quando ele pecou, quando ele errou, esse foi o problema. Esse era o salário do pecado, a morte. E necessariamente Jesus veio e trouxe vida, reconciliou novamente todas as coisas. E você hoje em dia diz, se bate no peito que é cristão e continua necessariamente nessa vida que você sabe que é enganosa. Sabe que necessariamente não é o caminho que você deve percorrer. Isso é legalismo, Jesus, Dudu? Jesus, pode perguntar para Jesus, pergunta para Jesus se isso é legalismo. O que ele vai dizer? Ser de santos porque eu sou santo. Agora, nossa, então a gente vai alcançar um grau que nunca mais a gente vai pecar. Também não é isso. Mas necessariamente nós abandonamos as práticas, as coisas que que as escrituras apontam como pecaminosas e corremos para o alvo que é quem? Cristo. Beleza? Enfim. Então, quando a gente relaciona, mas necessariamente tenta responder essa segunda pergunta, existem umas coisas problemáticas que vêm acontecendo no nosso meio. Posso prometer avivamento? Posso prometer que... por que não olhar para isso aqui e dizer que esses eram os últimos dias? Que nós já estamos vivendo nos últimos dias. Dudu, porque passou já 2.000 anos e pouco. Não, necessariamente existem coisas que vão acontecer ainda, mas parece que elas já começaram a acontecer no passado. E elas continuam acontecendo, mas talvez não da forma que aconteceu aqui em Atos. Quando a gente olha para as pessoas que se dizem batizadas novamente, ou primeiramente, necessariamente, com
com línguas de fogo, com isso, com aquilo, alguma coisa nesse sentido, e é aqui que eu estou falando justamente, não acaba se criando coisas em cima dessas. Pode ser que quando eu falei para você que algumas seitas, algumas coisas, elas acabam criando outras coisas, e eu falasse assim, ó, então o nome de Deus é esse, e no último dia você tem que falar esse nome, senão você não vai ser salvo. É isso que a Escritura diz? Você vai dizer que não? E se eu disser para você que as pessoas que estavam se reunindo lá, elas falaram em outras línguas, e as outras pessoas de tantos lugares, que assim como é colocado no versículo 9, de tantos lugares entenderam nas suas próprias línguas, dizer que é uma outra língua, que não é uma língua inteligível, que não é uma língua que a gente consegue entender. Você ficaria ofendido com isso também? Não se preocupe. Lá quando a gente está lendo 1 Coríntios lá e falando da ceia, a gente também vê essa questão dos dons, do falar em línguas. Parece sim uma capacitação para o Senhor, para cumprir as suas obras, enfim, dons, isso e blá blá blá. Mas a gente não pode distorcer o restante das Escrituras, só para comprovar o que eu quero falar. Tá ok? Só para uma referência aí. Deus acima de todos. Aí, vamos nessa. O que foi? Desculpa, né? Deus me livre. Vou orar por esse Senhor. E vou falar o que eu já falei em live. Arrependa-se. Arrependa-se. É que tinha uma questão que eu relacionava com as autoridades agora dessas duas perguntas. Não. É agora que eu lembrei. Ah, não, mas era antes, né? Era justamente do distanciamento, do álcool em gel. Pessoal, prestem atenção nas coisas que têm acontecido. Nos sinais que têm acontecido, se necessariamente vocês querem encarar por essa maneira. O dia do Senhor está próximo? Sim. A gente sabe se é amanhã, depois da manhã? Digo que provavelmente não. Mas daqui a um tempo. Ah, vou marcar uma data para isso? Não necessariamente. Também não vou fazer isso. Vou desobedecer as autoridades por causa disso? Se elas não ferirem diretamente a minha fé ao ponto de não deixarem eu expressar a minha fé? Sim. Aí necessariamente nós olharíamos para a autoridade de Deus e a autoridade dos homens. Só que esse não é o problema, porque o que Jesus nos manda ser é justamente compassivos, mansos, humildes, sedentos por justiça, sim, também, bem-aventurados são esses. Né, Sarinha? Mas não blasfemadores. Mulheres não dadas a muito vinho. Estou agora arrancando os versículos, mas justamente para dar uma brincada aqui com a criatura, mas justamente para falar o seguinte: nós estamos seguindo quem? É o Jesus inventado desse século? Desse século não, né? Faz tempo, né? Caíram de pau em cima do Ed René-Kivitz lá, dizendo que ele falou em reinventar a Bíblia lá e tal, não sei o que, e de certa forma falou mesmo. Mas a gente está fazendo isso há anos, né? Só não tem vergonha na cara para dizer. Aí se dizem todos os discípulos de Jesus, mas cada um tá para um lado, né? No sentido de minha crença é essa, quem não faz isso vai para o inferno. Enfim. Então quando a gente olha para as duas perguntas que foram feitas, né, por uma pessoa aí, e fizeram sobre quem pode tomar a ceia, o que as escrituras respondem? Que é para você fazer o quê? Examine-se o homem a si mesmo, depois tome do pão e coma do pão e tome do cálice. Não é isso? Existe alguma outra coisa que diz assim: primeiro decida-se se você pode comer, se você não estiver em disciplina, se não acontecer isso, você está proibido de tomar. E essa é a questão. Todas as vezes que a gente se reunir em nome de Jesus, a gente teria que fazer isso, não é? Será que realmente a gente está levando a risca, já que querem levar a risca alguns versículos que parecem, meu Deus? Pois é. Então, tomem consciência disso. E, galera, prometer avivamento, isso, aquilo e outras coisas, quem faz é o Senhor mesmo. Se fizer,
quem faz é o Senhor. Não é eu, homem, agora que vou promover um avivamento. Pode ser que através das pregações, pode ser através das lives aí, as pessoas comecem a estudar mais, nem que seja para dizer que eu estou errado. E de repente, se convertam ao Senhor verdadeiramente. Me corrijam se necessário. Exortem, façam o que vocês foram chamados a fazer. E aí? E aí, quem sabe no futuro, várias pessoas possam usufruir disso também. O Evangelho possa chegar a diferentes pessoas. Porque não começou aqui. Não começou com Pedro. Não começou com Adão, Noé, necessariamente, né? Começou antes da fundação do mundo. Então que a gente tenha uma noção clara de que o que Deus está fazendo através dos tempos. Por mais que eu precise sentar na cadeira, estudar, me aprofundar e agora sim dizer, realmente eu sigo esse Senhor. Esse Senhor que mudou a minha vida. Esse Senhor que transformou o meu ser. E não formar mais homens e mulheres dizendo, eu fiz, eu faço. É a minha vontade necessariamente soberana. E antes que a gente caia nos assuntos de predestinação, Deus, através da vida de Jesus, hoje também quer te fazer um convite, para que você o aceite verdadeiramente. Isso eu digo porque numa das instituições que eu praticamente cresci na fé, ela tinha um costume que era a reconciliação. Até que certo dia eu fui convidado para pregar e disse, parece que todos os dias são dias para nós nos reconciliarmos com Deus. Porque nós erramos. Nós fazemos coisas que não devemos. Mas quando nós tomamos consciência disso, qual que tem que ser a nossa ação? Direção contrária dessa coisa errada aí. Aí você vai conseguir gerir direito a sua vida, o seu trabalho. Imagine só, você enquanto escravo do pecado, da morte, ser libertado por Jesus. E assim como Paulo disse, escravo de Cristo. Para que alguém que foi liberto vai ser escravo de alguma coisa agora? Por que será? Se você tiver alguma dúvida do Evangelho, da Bíblia, enfim, nos pergunte. Nós estaremos aqui para responder, para tentar responder. E claro que eu monto todas essas ideias justamente para que a gente possa analisar as Escrituras, né? Senão não se chamaria Bíblia Live. Bíblia Live. Não seriam lives da Bíblia necessariamente. Seriam de opiniões. Eu poderia estar aqui lacrando. Eu poderia estar aqui aparecendo. E se tiver, assim como diz Jesus, já recebi a recompensa que estava precisando, né? Mas o que nós temos que perceber é o que Deus está fazendo nisso. Qual é a parte de Deus nisso? E aí? Então que a gente peça realmente para o Senhor nos guiar, nos abençoar, nos dar a sua sabedoria. Pedir verdadeiramente. A gente diz assim, tudo bem, vou estudando aqui e tal, não sei o que, mas peça sabedoria a Deus. Não só em uma parte da sua vida, mas em todas elas. Não viva só para o final de semana, quando você vai cantar, quando você vai pregar. Viva uma vida integral com Deus, com Jesus, com esse Jesus que você diz que ama. Viva para o Senhor. E aí você vai perceber o quão realmente misericordioso e amoroso é esse Deus. Não esqueça, para você que já é convertido a Jesus, não estou falando de alguma instituição religiosa, da onde Ele te tirou.
se isso transformou a sua vida. E se isso não transformou, peça a Ele. Isso não é uma questão de dizer, pronto, agora eu vou seguir Jesus e meus problemas vão acabar. Não. Isso é o que alguns pregam. Falsos profetas. Seus problemas não vão acabar. As tribulações, enfim, várias outras coisas, né? Nós precisamos trabalhar coisas dentro de nós ainda. Eu espero que essa graça nos eduque. Realmente nos eduque. Mas para isso nós temos que ter o coração aberto a ser disciplinados pelo Senhor. Então que você tenha uma boa semana, que você tenha um bom dia e que nós possamos realmente pensar, será mesmo que eu estou seguindo a esse Jesus? Será mesmo que essa é a decisão correta a tomar, seguir Jesus? Eu não vim colocar necessariamente dúvidas no seu coração, mas a certeza que o Pai espera que você tenha, por mais todo errado e todo complicado você esteja nesse momento. Seja como Jesus. Valeu!